Hum. Olá, pessoal do sétimo ano, espero que estejam todos bem. Aqui, professor Tiago, estou aqui com vocês em formato de vídeo, pois adoeci nessa última semana e não pude estar com vocês para fazer uma retomada de conteúdo. Então, trouxe aqui para vocês o nosso roteiro de estudos para avaliação. Então, vai cair aí o capítulo 3, o islamismo e os reinos africanos. Vocês apresentaram esse capítulo inteiro e eu comentei. O capítulo 4 Grandes Navegações, também foi apresentado em sala de aula. E aí tem esse último capítulo, que é o capítulo 5 dos povos pré-colombianos a conquistas da Espanha, que eu trabalharia essa semana. Não consegui estar com vocês no colégio, mas vou trazer aqui alguns pontos específicos para vocês prestarem atenção. Então, assistam esse vídeo, façam anotações. Eu vou utilizar nosso livro didático aqui como referência para os nossos estudos, tá? Para ajudar vocês aí. Então, a gente vai estudar a unidade 2, que é tolerância. Então, a gente já vê aqui essa relação das religiões, principalmente o islamismo, que vai ser colocado para a gente aqui, o judaísmo, o cristianismo, né? Então vamos lá. Na página 60, onde começa o islamismo e os reinos africanos, a gente tem que entender aqui que são dois assuntos. O islamismo é uma coisa e reinos africanos é outra. Então, quando a gente fala de islamismo, eu gostaria que vocês pensassem nesse tema, pensando na relação de um dicionário. Quais palavras que aparecem nesse tema para a gente que não é do nosso cotidiano, como, por exemplo, o que que é o Alcorão? O Alcorão é o livro sagrado dos muçulmanos. Então, Alcorão é livro sagrado, como a Bíblia Sagrada é o livro sagrado dos cristãos, o Alcorão ou Corão é o livro sagrado para os muçulmanos. E aqui eu falei muçulmanos. Quem é o muçulmano? Muçulmano ou muçulmana é o seguidor da religião islâmica, que ela vai aparecer como Islã ou islamismo. Então, Islã e islamismo é a religião, muçulmano e muçulmana são os seguidores desta religião que tem Alá como a sua divindade. Então, o nome Alá é como se fosse Deus para os cristãos, Alá para os muçulmanos. E onde que os muçulmanos da religião islã se reúnem para venerar Alá? Numa, é, numa mesquita. Então, mesquita é o lugar de adoração, é o templo dos muçulmanos, tá? Então, a gente tem aí a mais famosa de todas, ela se chama Caaba, que eu acho que foi apresentada lá no início pela Daphne. A Caaba é aquele prédio preto que fica lá na cidade de Meca, na Arábia Saudita, certo? Então a gente tem aqui algumas palavras e que vai aparecer tudo aqui no nosso texto, tá? Então estou indo só direto aqui em algumas palavras que são importantes para a gente estudarmos, para compreendermos essas relações de palavras, né? Então, aqui, olha aqui a Caaba, onde que está na 63, foi a Daphne que apresentou. Eu quero apresentar para vocês também um momento mais importante do islamismo, que é a página 64, que é a Hégira. A Hégira é o momento em que Maomé, então deixa eu só contar a história para vocês. Maomé, o Mohammed, é o profeta do islamismo, né? Então, ele é a pessoa que traz e divulga o islamismo para a sociedade arábica. Então, árabe é aquele que nasce na Arábia, ou então árabe também pode ser um idioma. E aí, ali no século VII, no ano de 620, Maomé tem contato com Alá, começa a divulgar uma nova religião e ele começa a ser perseguido pelos moradores de Meca. Por quê? Essa religião, eles temem, eles têm medo, os moradores, que acabem com o comércio local, porque o comércio, ele
se movimentava a partir da peregrinação religiosa. Então, os visitantes iam até Meca conhecer a religiosidade de lá, que era politeísta. Quando Maomé aparece com a ideia de que só existe um Deus, é Alá, e todos deveriam seguir, isso causa um incômodo com os moradores. Fala assim, se você trocar nossa religião, a gente não vai mais conseguir sobreviver, porque vai acabar o turismo. Dessa forma, Maomé, ao persistir na religiosidade dele agora, do islamismo, ele acaba sendo perseguido. E em 622 ele sai da cidade de Meca e vai para uma outra cidade chamada Yatreb, que hoje se chama Medina. E aí esse momento passa a ser chamado Égira, é o começo do calendário islâmico e é o começo do islamismo, a Égira, tá? Então, muito importante, isso acontece no dia 16 de julho de 622, tá bem aqui em negrito, tá bom? Então, é isso que eu gostaria de compartilhar com vocês a respeito do islamismo. Lógico, o islamismo depois, e 10 anos depois, né, em 632, Maomé volta para Meca, consegue tomar a cidade por uma guerra, e a partir daí ele vai falecer e o islamismo vai se expandir, tá? Ah, vamos para as civilizações africanas, começando lá na 67, lembrar que também a África dividida em duas partes, né, com o deserto do Saara entre norte e sul, então o que fica abaixo do deserto, ao sul do deserto, é a África subsaariana, que é a região que a gente vai conversar hoje. E aí a gente vai conhecer a Gana e o reino que fica conhecido como Reino do Ouro, pela quantidade de extração de ouro que eles faziam, então só pega esse pontinho. O Reino do Mali, ele vai ficar conhecido muito pelo marfim, que são chifres de alguns animais, e também pelo seu líder, Sundiata Keita. E aí o Mali ele vai ser um grande reino desse período por causa do seu comércio e da sua troca cultural. Então, a gente vai ter aqui um dos grandes reinos da época. A Sundiata Keita é o líder, o marfim é a matéria-prima, né, que eles vão utilizar para expandir seu comércio e a sua cultura e fazer essas trocas com os demais povos. Aqui a gente tem os iorubás, então a gente tem que lembrar o que a gente conversou em aula, que a gente está falando desses povos por conta da relação que eles têm com o Brasil também. Lembrar que a partir de 1500 os portugueses começam a trazer africanos para serem escravizados no Brasil, e essas são as regiões que vão influenciar bastante a cultura brasileira, tá? Então, os iorubás têm uma cultura oral. Religiosamente, quando a gente fala de África, a gente tem aqui religiões politeístas, tá? A gente aqui está já no século XVI também, que os iorubás foram sequestrados, né, capturados e trazidos para o Brasil. E aí a gente tem essa mistura e também muitos dos povos conseguem manter viva a chama da sua cultura, como, por exemplo, os iorubás conseguem manter o candomblé, que é a sua religiosidade, viva aqui no Brasil. A respeito dos bantus, na página 72, é importante a gente pensar que eles se deslocavam muito dentro da África por causa da agricultura, então isso é um ponto a se observar bastante. Os bantus vão se movimentar muito, então vão ocupar uma extensa região da África. Isso era natural, tá? Por conta de lugares férteis para a agricultura. E também é importante lembrar que os bantus, eles são a civilização africana que mais influenciou na cultura brasileira, como, por exemplo, cerca de 30% do nosso idioma falado aqui no Brasil hoje é de origem banto, nem de origem europeia né?
Então, aí muitas palavras como caçula, cafuné, são palavras de origem banto. Nosso livro vai trazer mais algumas aqui. O samba, a congada, né? Então, alguns festejos também vão vir dessa população. E aí eu encerro esse capítulo por aqui e vou entrar já no nosso próximo capítulo para falar sobre as grandes navegações, lá na página 80. As grandes navegações. Deixa eu ver se tem aqui um mapa para pensar o caminho que os portugueses e que os espanhóis fizeram. Então vamos pensar assim. Por que que Espanha e Portugal vão ser esses países que vão estar à frente das grandes navegações? Primeiro, aqui tem o Mar Mediterrâneo, que está ocupado por italianos. Então, a gente tem 3 continentes, Europa, Ásia e África, lembrando que naquele momento, em 1400, né, no século XV, eles não tinham conhecimento da América. Então, aqui, um mar como o Mediterrâneo que liga Europa, Ásia e África, esse aqui é quase o mundo inteiro deles. Quem dominava esse mar dominava o comércio. Então, os portugueses e os espanhóis, ao se formarem países-nação, eles vão explorar o mar que não pode ser o Mediterrâneo, então vão explorar o mar Atlântico e tentar chegar à Índia, que ali está acontecendo na Ásia, não somente na Índia, mas também na Pérsia, na China, um comércio interessante com a Europa, a partir da Rota da Seda, tapetes persas e também as especiarias da Índia. Quem está conseguindo fazer esse comércio são os italianos de Gênova, Veneza e Zara, e os portugueses e os espanhóis querem entrar nesse mercado. Já que não podem navegar no mar Mediterrâneo, os portugueses decidem contornar a África, então olha aqui a seta do mouse, contornar a África para chegar até a Índia ou até a Ásia. E nessa que vai contornando a Ásia, os portugueses vão formando colônias na costa africana, né? Então, olhem aí, a gente tem aí Guiné, Congo e Cabo da Boa Esperança lá no sul, além de aqui no alto, né, Ceuta também dominada por portugueses. E aí a gente vai falar das novas rotas marítimas. Esse mapa aqui é interessante porque mostra os espanhóis também. Olha aqui os espanhóis, acreditando que a Terra era uma esfera já no século XV, os espanhóis decidem, ao invés de contornar a África, partir de linha reta e vai se chocar com a América, com o que hoje é a América, né? Então, a diferença entre a tentativa de chegar na Ásia dos portugueses e dos espanhóis é que os portugueses tentam contornar a África e os espanhóis não, acreditando que a Terra já é uma esfera, eles vão dar a volta e no meio do caminho aí existe uma África. Então, só para lembrar, eles estão em busca de coisas preciosas, que pode ser pedras preciosas, especiarias, tapetes persas, seda e porcelanas chinesas, mas também eles querem mercados consumidores, eles querem levar seus produtos para vender. O mercado é uma mão de via dupla, eu vendo e eu compro também, então esse é o interesse dos, dos portugueses e dos espanhóis. As caravelas e as naus, que a gente conversou na sala de aula. E aqui tem uma coisa importante que são os instrumentos náuticos, né? A respeito dos instrumentos náuticos, tem 2 de extrema importância que vai aparecer aí, que é a bússola e o astrolábio. O astrolábio está aqui em cima. O astrolábio ele vai determinar a altura do Sol e das estrelas, né? A latitude, a longitude do lugar onde se encontra. E aí vai dar um direcionamento para eles. E a bússola, ela vai sempre apresentar o caminho. Então, ela, como marca sempre o norte, eu consigo, a partir do norte, saber para onde eu estou navegando. Se eu tiver oposto para onde
está marcando na bússola, eu estou indo para o sul, né? Se eu estiver para um lado é leste, para outro é oeste, então eu vou tendo sempre dimensão para onde eu estou caminhando. Aqui tem uma imagem do astrolábio e descrevendo tudo certinho para vocês aí. Agora, eu quero ir para o capítulo que a gente não... um ponto importante que eu quase pulei aqui foi o Tratado de Tordesilhas, que a gente conversou em sala de aula. Um tratado assinado em 1494, então antes dos portugueses chegarem aqui, que determinava o que era posse portuguesa e o que era posse espanhola na América. A gente vai voltar a falar sobre esse assunto quando a gente falar de Brasil, tá? Deixa eu ver se tem mais algum ponto específico. Eu não vou pegar todos os pontos para que... Eu vou pegar só os pontos específicos para que o vídeo fique curto, tá? Então, a partir desse ponto aqui, nesse capítulo, nós não vamos conversar, tá? Então, a partir daqui, vocês podem já pular para a gente conversar sobre o próximo assunto, que vai ser já o próximo capítulo que eu não conversei com vocês, e quero dar ênfase em alguns pontos aqui. Esse capítulo 5, vou ser bem objetivo, prestem atenção para auxiliar vocês. Vai falar sobre os povos pré-colombianos. Primeiramente, quem são os povos pré-colombianos? São os que estavam na América antes da chegada de Cristóvão Colombo. Então, são os povos nativos da América. E aqui a gente também vai falar da conquista espanhola. Então, são muitos povos, mas basicamente nós vamos falar de três: Incas, Azteca e Maia. Eu quero só frisar uma coisa para vocês a respeito desses povos. Os maias e os astecas, geograficamente, viveram onde hoje é o atual México. Alguns vão viver ainda um pouco mais ao sul, pegando ali Guatemala e alguns outros países da América Central. Mas então, astecas e maias estão nessa região. Os incas são nossos vizinhos aqui da América do Sul. Então, os incas estão ou estavam na Cordilheira dos Andes, onde hoje é Chile, Peru, aqui na cidade de Machu Picchu, muito conhecida, tá? Sobre os maias e os astecas que estavam lá na América Central, eles tinham civilizações extremamente avançadas. Então, grandes cidades que cabiam até 10 mil pessoas. Para vocês terem noção, a Tenochtitlan era uma cidade maior do que a maior cidade europeia da época, quando os europeus chegaram aqui. Então, essas cidades dos maias e dos astecas tinham infraestrutura, tinham templos, tinham vias públicas com ruas largas, praças, tinha comércio, tinha uma estrutura social e política muito bem organizada. Isso eram os maias e os astecas, concentrando a política na mão de um governante muito poderoso e a religião politeísta. Agora, a respeito dos incas, eles não tinham esse poder centralizado, porém também eram muito bem desenvolvidos. E tem uma curiosidade que eu gostaria de deixar aí para vocês a respeito dos incas. Deixa eu chegar aqui, só para mostrar para vocês, os quipós, que eram cordões com nós para registro, que é esses aqui, ó, o quipó inca. Dá uma estudada nele. A partir desses nós e das cores, eles iam registrando os acontecimentos importantes. Então, é isso que eu quero que vocês saibam sobre o capítulo 5, sobre os maias, os astecas, essa civilização avançada, com grandes cidades, infraestrutura, templos e tudo mais, e já aqui os incas, já mais disperso por causa da geografia, porém também muito desenvolvida, e tinham já os quipós, que utilizava-se para escrita e também para a contagem. Meus queridos, boa avaliação para vocês e a gente vai se ver em breve. Forte abraço.